Quando Jesus desceu da montanha, seguiram grandes multidões. aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém, mas vais mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está em casa, paralisado e sofrendo demais. E Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu Sou digno de que entreis em minha casa. Basta uma palavra tua e meu criado ficar curado. Pois também eu sou um homem De autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordena a um vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E se diga meu servo, faz isto, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: Em verdade eu vos digo, em ninguém eu encontrei tanto fé em Israel. Ora eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos serão lançados fora, nas trevas, haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai e atende. Naquela mesma hora, o curado. Nós estamos nos preparando para o ano de 2025, o ano do jubileu. Cada 25 anos, desde o Antigo Testamento, se celebra, e na igreja não é diferente. É um ano de misericórdia, é um ano de ação de graças, por tantos dons que Deus nos concede. E a igreja pede que durante esse ano de 2024 nós nos dedicamos ao ano da oração, a meditar sobre a oração, e há também muitas orações públicas pelo jubileu e pelas graças que nós receberemos em 2025. E hoje, neste terceiro domingo da Epifania, nós vamos ver exatamente o que é a oração, a sua necessidade, a sua eficácia e as suas condições. Vemos dois casos aí muito significativos: a cura do leproso e a cura do servo do centurião. Por isso hoje meditemos um pouco e vamos falar durante o ano algumas vezes, para aprendermos a orar cada vez com mais fervor e com mais amor. Mas falemos um pouco a respeito hoje da oração. O que é a oração? Oração, diz o Catecismo de São Pio X, é uma elevação da nossa alma a Deus para adorá-lo, para pedir perdão, para agradecer e para pedirmos graças. Essa definição é tirada também de Santo Agostinho. Outros autores colocam outras definições, mas todas se englobam. Santa Teresa diz que é o falar de amizade com alguém que sabemos que nos ama. Ou Santa Teresinha, de modo simples, é um olhar de amor para Deus. Santa Teresa chega a identificar a oração com a própria vida de santidade. O fato é que o ser humano, nós cristãos, precisamos orar. Com a oração nós entramos em comunhão com Deus, não só falamos com Deus, mas passamos a ter um momento de intimidade com Ele.
A oração é tão importante que Jesus passava muitas vezes noites em oração. E ele ensinava a orar quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso. E ele falava da oração, dessa necessidade, comporta sempre orar. É importante e necessário sempre orar. Depois promete a eficácia da oração: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. E mandava que os discípulos rezassem e orassem. São Paulo vai nos falar também da necessidade da oração. É preciso orar sempre e nunca desfalecer. Sempre a necessidade da oração. Mas quais são as condições para a oração? Olhemos aí primeiro o exemplo do leproso. A lepra era considerada uma doença maldita e alguns diziam até que era como um castigo pelos pecados. Os leprosos não podiam ter convivência social nem religiosa normal e ficavam em grupos separados fora da cidade e ninguém poderia chegar perto. E é um leproso desse, considerado impuro diante dos outros e muitas vezes diante de si mesmo. É esse leproso que chega diante de Jesus e se prostra e diz: Senhor, se queres, podes limpar-me, podes purificar-me. Essa oração do leproso, na sua simplicidade, mostra em primeiro lugar sua fé. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que tens o poder de, com um ato da tua vontade, dizer para a minha lepra, para eu ficar limpo. Creio também na tua bondade e no teu amor. E esse ajoelhar-se, prostrar-se, é o ato de submissão necessária para quem faz a oração. A oração não é uma espécie de catarse, como alguns colocam, não é uma espécie de meditação transcendental em que eu tenho que sair de mim mesmo e me sentir vazio, como alguns influenciados pela cultura oriental querem colocar dentro dos costumes católicos. A oração não é um ato apenas exterior de alguém que por obrigação tem que rezar para se sentir bem e mostra que a oração é apenas para isso. A oração também não é um ato externo em que é necessário que tenhamos racionalmente atenção em todas as palavras, senão nós estaremos rezando. Essa influência do racionalismo. A oração é um conjunto. Quando eu me disponho a orar, quando eu me disponho a rezar, eu já estou em oração. Quando eu paro tudo e a partir do momento em que eu quero já chegar para Deus, eu estou em oração. A oração não são apenas palavras, mas são palavras que expressam atitudes nossas de reconhecimento, de simplicidade, de fé, eu creio, e sobretudo de confiança. Se queres, podes limpar. Essas condições da oração são tão necessárias que, se nós não as temos, poderemos ouvir de Jesus aquilo que Jesus disse dos fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso a oração é algo que deve partir de dentro de nós mesmos, do nosso coração, com esse sentimento e essa convicção de que nós somos filhos e Deus é Pai. E vamos tratá-lo como Pai, com confiança, amor e dedicação de filhos. Pai nosso que estás no céu. Com a oração, eu vou então chegar a Ele, reconhecendo o seu amor, seu poder, sua misericórdia, sua bondade para comigo. Vou pedir que Ele seja glorificado e que seu reino venha a nós.
e que sua vontade seja realizada, e em seguida faço os meus pedidos. É com essas condições que a oração então vai ter sua eficácia e vai ser atendida. Nós precisamos sempre estar atentos para fazer da oração não como algo pesado durante o dia ou como uma obrigação da qual eu tenho que me livrar, porque se eu não rezar eu vou estar pecando, mas a oração como um ato de amor e de encontro com aquele que eu sei que me ama. Isto é oração. Por isso, aquele que ama vai sempre orar, vai sempre rezar. E se reza pouco é porque ama pouco, e porque ama pouco, reza pouco. De modo que oração e amor a Deus estão tão intimamente unidos que quando a oração é feita com amor, mais amor vem. E quando se pede o amor vem mais ainda. E é tão necessária a oração que as graças que Deus nos dá, Deus condiciona as orações que nós fazemos. Pela oração nós não mudamos a vontade de Deus, é claro. Embora Santo Agostinho, no Arrobo de Retórica, fale que seria isso, é claro que não é esse o sentido que ele quer colocar. Mas Deus já em previsão das nossas orações, já vai nos dar as graças de que nós necessitamos e que Deus, desde toda a eternidade, predestinou para nós, já em previsão das orações que nós fazemos. A oração nos torna humildes, nos torna pequeninos. Precisamos então orar. Ninguém vai ter vida interior se não tiver vida de oração. Hoje nós vivemos uma época de muito barulho, uma vida muito intensa. E se nós não fizermos uma verdadeira violência, nós não vamos ter tempo sequer de parar para rezar. Enquanto que o nosso tempo é gasto com tantas coisas e tantas futilidades, enquanto que o principal nós deixamos sempre para depois. E às vezes quando vai se rezar é à noite, depois que deixamos de tudo, depois que fizemos tudo e rezamos com sono, cansados, como um funcionário que tem que assinar um ponto antes de dormir. A oração não pode se prestar a isso. É prioridade na nossa vida, já de manhã cedo. Olhemos o exemplo daquele centurião que chega a Jesus e diz: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, ou paralisado, ou à morte, segundo o evangelista, isso é narrado nos evangelhos, dos sinóticos. E Jesus logo diz: eu irei e o curarei. E ele então diz: eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo ficará curado. E dá os motivos do seu poder, e diga: a um vai, a um servo meu vai, ele vai, a outro vem, ele vem, faz isto, ele faz, não só os meus servos, como os meus soldados. Jesus viu ali nele uma grande fé no poder dele. Então, assim como ele tem poder de fazer e ordenar aos servos e aos seus soldados, e eles obedecem, assim Jesus poderia, à distância, dar ordem à doença, e a doença sair daquele servo e ele ficar curado. Era uma grande demonstração e profissão de fé no poder de Jesus, de ter poder sobre as criaturas e sobre as doenças. Mas era também uma demonstração de humildade. Daí vem uma outra condição para nós fazermos a oração: é nós sermos humildes. Não vamos a Deus para dar ordens a Deus, como se Deus tivesse uma dívida conosco. Eu estou fazendo isso, estou te louvando, estou indo à missa, estou procurando ter uma vida regrada, eu estou fazendo bem a todos, então tu tens que me dar aquilo que eu estou pedindo. Esta relação comercial que muitos procuram ter com Deus: eu te dou o louvor, te dou o meu dízimo,
dízimo, te dou os meus bens, mas eu tenho o direito de, em troca, ter as graças que eu estou pedindo. Não. Essa relação comercial é uma relação que os judeus tinham com Deus e que depois Lutero pega lá quando funda o protestantismo e leva esse costume, o costume que tem lá, que tem algumas linhas protestantes, dessa relação comercial com Deus. Nós não. Tudo que Deus dá, Ele dá de graça, sem que nós o mereçamos. O merecimento é de seu Filho Jesus. Aí vem o termo graça, que é um dom gratuito de Deus. Seja as graças atuais, seja a própria graça santificante, é obra da bondade e do amor de Deus. Portanto, a condição básica ou condição mínima para termos as graças é nós sermos humildes e reconhecermos que nós não merecemos nada e que precisamos de Deus para tudo aquilo que nos conduz à vida eterna, todos os dons necessários para a salvação e santificação, tudo isso vem por obra da graça de Deus. Então eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei curado, o meu servo ficará curado. Portanto, ao orarmos, temos que ter essa humildade, porque Deus dá graça aos humildes, como diz São Pedro, mas resiste aos soberbos. E muita gente não tem as graças ou não se santifica exatamente porque lhe falta humildade. E faltando humildade, falta confiança no poder de Deus, e no poder de amor que Ele tem. Portanto, como centurião, nós temos que ter essa humildade e de pedirmos não só para nós, mas vemos o centurião aí pedindo para outros. O poder de intercessão que nós temos, ir a Deus pedirmos uns pelos outros. São Paulo fala em alguns momentos: orai por mim, ou orai uns pelos outros. E nós podemos pedir aqui uns pelos outros, é o nosso poder de intercessão, porque nós somos ungidos, fomos batizados, o sacerdote, no grau de sacerdócio ordenado, tem o poder tal de intercessão, por isso abre os braços no altar, intercedendo pelo povo, mas cada um de nós pode rezar, pedir uns pelos outros, com aquelas condições que nós meditamos essa homilia. E se nós podemos pedir uns pelos outros, mais ainda podem os santos, porque já estão na visão beatífica. Por isso nós podemos orar aos santos e eles intercederem por nós. E a graça vem de Deus e vem por intercessão. Intercessão nossa, como fez aquele centurião pedindo pelo seu servo que estava paralítico. Por isso é um grande ato de caridade nós orarmos uns pelos outros. Mas no final, há uma coisa muito interessante e significativa e que pouco se medita. Jesus louva aquele centurião e diz que nunca tinha visto tão grande fé em Israel. E ele faz uma profecia: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino, enquanto muitos do reino, ou muitos serão colocados fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É o inferno. Muitos serão jogados fora nas trevas exteriores. Jesus está falando aí não só da profecia de que muitos judeus seriam rejeitados, porque o tinham rejeitado, e que muitos gentios, e aquele centurião representava ali os gentios, mas fala também para a nossa vida de hoje. E gostaria de aplicar a nossa realidade aqui
na nossa igreja aqui de São Pedro, e os nossos fiéis que frequentam com grande amor a missa na forma tradicional. Muitos vêm aqui, nós somos um grupo pequeno, mas muitos vêm, muitos chegam por curiosidade, vão lá ver como é, outros chegam porque estão decepcionados com o que vê em muitas paróquias, tantos abusos litúrgicos, perda em muitos lugares do sentido do sagrado, e saem aborrecidos com a liturgia ou com a pregação, que muitas vezes politizada, ou muitas vezes faltando conteúdo, é uma grande reclamação que se tem. Outros vêm por convicção com relação à missa tradicional, descobriram, estudaram e dizem: eu quero, não só porque eu gosto, mas estou convicto de que nessa liturgia eu me santifico mais, ou tenho os meios maiores para me santificar, embora haja 23 ritos na igreja e todos santificam, porque são ritos aprovados e tem ali um ponto central, aquilo que Jesus Cristo instituiu na última ceia, foi lá, mas sentem ou convictos com relação a isso. Embora haja outros que vêm não só com curiosidade, mas vêm para pesquisar ou para ver o que o padre vai dizer, se o padre vai dizer alguma palavra que pode comprometer. Há outros que são influenciados pela internet, enfim. Nosso movimento, podemos dizer assim, é muito complexo. Nós somos muito bombardeados, sobretudo pelas redes sociais, pela internet. Os grupos tradicionalistas são tão divididos. Uns creem que o Papa é Papa, outros rejeitam o Papa como Papa, outros aceitam, mas não aceitam, outros reconhecem, mas vivem pastoralmente como se ele não existisse. Outros são sede-vacantistas e os próprios sede-vacantistas do grupo tal, outro grupo segue um bispo ali, outro segue outro bispo acolá, outros são chamados conclavistas, querem um conclave, não sei como seria isso, né? Mas outros não são, outros acham que Jesus vai voltar em breve e vai colocar aqui o Pedro II como o último Papa da história. Enfim, há uma confusão muito grande. Outros da liturgia aceitam a liturgia de João 23, outros a de 65, outros vão antes de Pio XII, já não aceitam nem as reformas feitas por Pio XII, e outros, se forem ver, vão ter que chegar na última ceia. Enfim, há uma confusão, uma complexidade muito grande, e que não convém nem julgar, nem analisar, porque isso é fruto dessa confusão que há hoje na igreja, fruto também dos nossos pecados, fruto do nosso orgulho. Isso nós não podemos julgar, mas o fato é que há uma coisa que nos une, que é o amor à missa tradicional. Isso se nos une. Então nós temos que buscar essa unidade entre nós. Não importa como venha, de onde venha, não devemos de maneira alguma rotular as pessoas entre salvos e não salvos, entre bons e maus. Deixa que isso Deus faz, Ele faz muito bem, porque Ele é Deus, faz de modo perfeito. O que é importante para nós é que nós saibamos acolher uns aos outros e amarmos uns aos outros. Isso é que é importante. Não importa como venha, de onde venha, importa que ele seja bem acolhido e seja amado e seja respeitado e seja acolhido com amor, com caridade, com alegria, como alguém que recebe um irmão que chega. Era assim no colégio apostólico. Foi assim que Jesus Cristo fez até com os inimigos. Então nós temos que ter um cuidado, porque senão nós podemos ficar num grupo fechado e achar que nós temos a chave da salvação e ninguém mais tem. Temos
temos que ter um cuidado, senão ficamos um grupo fechado, criando uma verdadeira seita, embora sem darmos conta disso, como se nós fôssemos os perfeitos. Claro que nós não somos, buscamos ser. Se fôssemos os perfeitos, não haveria fila no confessionário. E há, graças a Deus que há, e graças a Deus que há. E se nós somos falhos, pecadores, vamos ter misericórdia com aqueles que erram, embora nunca sejamos coniventes com o erro, e o erro deve ser sempre denunciado, o erro, para que ninguém caia e o acorde quem está errando, mas sempre com caridade e com misericórdia. Então, quando Cristo diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, vem como estão. Ou vocês acham que os romanos, os pagãos, pegamos os bárbaros, foram convertidos lá depois da queda do Império Romano, vieram como estavam, mas foram acolhidos. Aqui no Brasil, quando os nossos queridos, dedicados missionários entraram nessas matas aí, não só para converter os índios, mas para também defendê-los daqueles que muitas vezes queriam explorá-los, a gente sabe disso pela história, e eles foram, acolheram os índios como estavam, e foram aos poucos, com grande respeito a eles, foram aos poucos convertendo. A prova disso maior está no próprio Anchieta, em São José de Anchieta, que logo aprende a língua e faz uma gramática e textos e peças de teatro e poesia para que pudesse entrar na vida daqueles indígenas e levar Jesus. E com tanta paciência, meu Deus, quanta paciência aqueles missionários tiveram, muita paciência. Então é importante, quando Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e nós, que já estamos aqui, digamos, no reino, fazendo um paralelo, que saibamos acolher com amor, com carinho, com atenção, com espírito de verdadeira fraternidade no sentido nacional, para que assim muitos possam se salvar. E entre nós temos que ter essa comunhão, porque temos uma comunhão com Deus em torno da missa, né? Para que as pessoas vejam em nós como nós nos amamos e sejamos assim sinal desse amor de Deus. E Jesus coloca isso até como condição: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a oração, ela deve nos levar a tudo isso. Senão é uma oração falsa, de casca. Como diziam os italianos, e eu aprendi isso com os capixabas, né? Por fora, bela viola, por dentro, muito capixaba aqui, pão bolorento. Então, que seja assim conosco, de modo bem profundo, e a oração vai assim nos transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.